Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto baseado no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, cujo título é Arrependimento. Embora o arrependimento pareça ser uma matéria bem simples, fácil de manejar, em verdade, o arrependimento é um dos principais impedimentos para a salvação do ser humano. A palavra arrependimento, ela vem do grego, a palavra metanoia, e significa mudança de mente ou conversão. Todas as pessoas que frequentam uma igreja evangélica, com certeza, um dia, elas se entregaram a Cristo Jesus, elas aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É verdade também que elas aprenderam que Cristo veio para curar, salvar, batizar com o Espírito Santo e que em breve ele vai voltar. São coisas verdadeiras, que ninguém pode dizer o contrário. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque diante dessas verdades, a pessoa pergunta: se eu já aceitei Jesus, se eu sou uma boa pessoa, se eu não faço mal para ninguém, então eu tenho que me arrepender do quê? É por isso que eu falei, o arrependimento é um dos principais impedimentos para a salvação. Então, vamos começar pelo início, começo de tudo. Quando Cristo Jesus ele veio à Terra, ele veio como homem. Ele não era Deus, não era meio Deus e meio homem, não. Ele veio como homem, nasceu como ser humano. Então disso ninguém pode ter dúvida. Mas lá no início, quando Deus fez o homem, ele criou o homem. Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, Deus criou o homem um ser inteligente, um ser bom e um ser para viver eternamente. Mas aconteceu que Adão e Eva, eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E com essa desobediência, eles perderam essa imagem e semelhança de Deus. A imagem, porque um Deus bom tem uma imagem boa. Um Deus puro tem imagem pura. E o homem foi feito bom, foi feito puro. E ele perdeu essa pureza, essa bondade que tinha nele. Então Adão e Eva recebeu uma natureza pecaminosa. E com essa natureza pecaminosa, pela desobediência, veio o pecado ao mundo. E todas as pessoas que nasceram a partir daquele momento, eles receberam essa herança, que é essa natureza pecaminosa, que tirou a imagem que ele tinha de Deus, de ser bom. E a característica? Deus é eterno.
O homem era para viver eternamente, mas com o pecado ele conheceu a morte. E hoje nós somos todos envolvidos pela morte. Um dia todos nós vamos morrer. Morrer fisicamente, pelo menos. Então, irmãos, o que acontece é que nós, hoje, somos diferentes daquele homem criado por Deus. Hoje nós temos um espírito no nosso interior que foi criado bom. E ele continua sendo bom. E ele continua clamando por nós a Deus. Nós temos uma alma, que a alma foi criada boa. Mas com o pecado ela deixou de ser boa, deixou de ser má. E essa natureza pecaminosa que nós temos, ela tenta sufocar o modelo criado por Deus. Sim, tenta nos afastar a cada momento, nos desviar a cada momento dos caminhos de Deus. Consequentemente, irmãos, há no nosso interior uma batalha. Sim, uma batalha entre a alma e o espírito. O espírito bom, a alma ruim, essa batalha entre o bem e o mal. E enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós vivermos nessa terra, essa natureza pecaminosa vai continuar em nós, ela não vai sair, ela não tem como sair. E essa batalha, irmãos, ela faz com que o homem viva um processo de constante transformação. Ou para o bem ou para o mal. Se numa batalha específica a alma sair vencedora, uma transformação para o mal. Se em outra batalha o espírito for vencedor, uma transformação para o bem. Sim. Foi por isso que Paulo falou com todas as letras. Todo ser humano estava afastado da graça de Deus por causa do pecado. Então, por causa desse pecado, além de afastados de Deus, nós estamos separados da presença de Deus. Mas Deus, irmãos, com sua infinita bondade, com a sua misericórdia, Ele nos dá uma oportunidade para nós voltarmos a poder participar da sua graça. Uma oportunidade através de Cristo Jesus. Como nós falamos no início, ele veio a essa terra como homem, na forma humana, e com a sua morte, ele resgatou o homem que estava alienado de Deus. Em outras palavras, isso quer dizer que somente através de Cristo é que nós podemos compartilhar da graça de Deus. Para ser mais claro, é preciso que nós dominemos a nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que está em nós, ela tem de ser dominada, porque ela nos faz escravos do pecado. Uma vez que, irmãos, mesmo que você seja bom, mesmo que você seja honesto, mesmo que você um dia aceitou a Cristo Jesus, mas você, se não tiver Ele permanentemente no teu coração, ser bom, ser honesto não vale nada. Porque ser bom, ser honesto é uma obrigação de todo ser humano. Então eu volto a afirmar, se você não tiver Cristo Jesus no seu coração, constantemente,
de maneira alguma você vai ser aceito por Deus. Nós somos aceitos por Deus se nós tivermos Cristo em nosso coração, verdadeiramente. Isso significa dizer que somos maus por natureza. O homem, por natureza, é mau. Por isso, nós estamos sujeitos a forças externas que nos influenciam a optar pelo mal. Nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos em um ambiente contaminado pelo mal. Vivemos em um mundo que está em trevas, envolto em trevas. Está sob o domínio do maligno, irmãos. Todos os dias nós somos tentados o nosso espírito, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela combate o espírito e quer que nós nos moldemos ao ambiente em que nós vivemos. Nós somos convidados todos os dias. É um filme que você vê, é uma roda de amigos que você vai, é o mundo aí à tua volta. Todos eles nos convidam para nós optarmos pelo mal. Mas uma coisa é certa, irmãos. Você ser bom ou você ser mau, só depende de você. Você tem o livre-arbítrio para escolher. E a sua escolha é responsabilidade sua. O que você escolher, o bem ou o mal, você vai ter que prestar contas depois. Aí você vai ter o teu galardão. Mas uma coisa é certa. Embora a gente esteja cercados de más influências, a Bíblia Sagrada nos garante que o bem e a bondade podem ser aprendidos. Sim. Mesmo diante de influências ruins, nós podemos aprender o bem e a bondade. Não sou eu que digo. Está lá no livro de 1 Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós podemos escolher e podemos aprender a ser bons e nos livrar do mal. Sabe por quê que a Bíblia diz isso? Porque o amor que ainda tem em nós, no nosso espírito, que nós fomos criados para ser amor, esse amor é a força motivadora para que a gente faça o bem. Sim. E é esse mesmo amor que nos impede de fazer o mal para os nossos semelhantes. Portanto, irmãos, arrependimento significa um retorno a Deus. Mas um retorno por intermédio de Cristo Jesus e de uma mudança no nosso coração, uma mudança na nossa mente, uma mudança na nossa direção. Isso quer dizer uma transformação profunda que vem de dentro para fora. Sabe, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, ela confunde arrependimento com remorso. O arrependimento genuíno
é verdadeiro, ele não muda rapidamente. Não deve mudar nunca. Mas o remorso, ele é passageiro. É um arrependimento falso. E essas mesmas pessoas acreditam que um simples pesar por erro ou falta cometido é suficiente. Essas pessoas acreditam que palavras banais, palavras simples, como estou arrependido, me perdoa, é suficiente. Isso não é suficiente. Porque o arrependimento verdadeiro, irmãos, envolve reconhecer a bondade de Deus. É preciso abandonar o nosso comportamento pecaminoso. É preciso confessar nossos pecados e viver a palavra de Deus. Somente dessa forma, o nosso relacionamento com Deus vai ser restaurado, irmãos. Não tem outra maneira. Em outras palavras, eu posso dizer para vocês que arrependimento envolve com toda certeza uma mudança de caráter. Se não houver mudança de caráter, irmãos, não valeu nada. Sabe por quê? Porque o nosso arrependimento é falso. E na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente comete a mesma besteira. A nossa natureza pecaminosa irá se manifestar e com certeza nós vamos praticar a mesma coisa, é só surgir a oportunidade. Então, irmãos, existem dois tipos de arrependimento. Dois tipos de arrependimento. Um verdadeiro, que nos leva à reconciliação com Deus e, consequentemente, à salvação eterna. E o outro, que é o falso, ou simplesmente remorso, que pode até nos reconciliar com o homem à nossa volta, mas com certeza não vai nos reconciliar com Deus. Então nós vimos que o arrependimento falso, ou simplesmente remorso, é um arrependimento eficaz, o próprio nome já diz, falso. E esse tipo de arrependimento é motivado não pela causa, não por aquilo que nós fizemos de errado, mas pelas consequências desse nosso ato. E como consequência, irmãos, nós podemos falar do medo, da vergonha, de uma mudança forçada de comportamento. Então, existem N coisas que parecem um arrependimento verdadeiro, mas não é. Nós podemos citar alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos citar Caim, ó. Caim, todo mundo conhece a história, ele matou Abel. Diante desse fato, ele recebeu um julgamento de Deus e foi banido da presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, ele não se arrependeu porque tinha matado Abel. Ele não se arrependeu porque tinha feito uma injustiça contra Deus e contra Abel. A preocupação dele era medo. Pô, e agora? Quem me encontrar vai me matar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala isso. Então, o medo dele não era um arrependimento. Ele estava preocupado com as consequências que podiam surgir por causa do ato dele. E não pelo ato em si que ele fez. Quer ver outro exemplo?
bem conhecido, faraó do Egito. Faraó do Egito, quando das pragas, quando a coisa complicava para o lado dele, que vinha a praga, ele corria atrás de Moisés e falava, ó Moisés, peça para Deus para quê? Tira esse negócio de mim, tira esse negócio do Egito. Moisés ia e orava. Deus retirava. Só que aí ele se via aliviado, povo aliviado, ele voltava a não permitir que o povo judeu saísse. Vinha outra praga, ele era forçado a mudar de opinião, prometer para Moisés que podia sair com o povo, sentiu alívio com as orações de Moisés, ele voltava atrás. Então, ele mudava de opinião, ele mudava de comportamento diante da situação que acontecia. Ele não se arrependia porque ele estava desrespeitando uma lei de Deus, uma ordem direta de Deus. Ele estava desrespeitando essa, mas quando se via afligido, ele corria. Então, é um arrependimento falso. Quer outro exemplo? Também bastante conhecido. O rei Saul. Saul foi consagrado rei de Israel. Mas ele não era muito de obedecer a palavra de Deus, não. Ele botava os pés pelas mãos. E num dado momento, o que aconteceu? Samuel veio e falou, ó, Deus está tirando o reinado, você está tirando a tua coroa e está dando para Davi. Aí o que ele fez? Começou a perseguir Davi. Que Davi queria tomar o trono dele, que Davi queria matar ele, uma série de coisas lá. Mas por duas vezes, Davi teve a oportunidade realmente de matar ele. E não matou. E provava por A mais B que ele não tinha interesse em matar. E Saul, diante de ser desacreditado diante do seu exército, ele falava para Davi que não ia mais perseguir, que estava tudo bem, beleza. Mas passava um pouquinho, a natureza pecaminosa de Saul voltava a se manifestar e ele voltava para a perseguição. Então Saul, ele não estava preocupado porque ele estava desrespeitando a palavra de Deus, as ordens dadas por Deus através de Samuel. Ele estava preocupado em perder a coroa. Medo de perder a coroa e depois o que ia acontecer com ele. Então, esse era um arrependimento falso também de Saul. Era um arrependimento muito rápido, desaparecia rápido. Era apenas um remorso por ter sido pego com a mão na botija. Então, essa é a história. E nós temos aí várias histórias na Bíblia a respeito disso. Mas, pastor, o senhor só está falando lá das coisas do Velho Testamento? E hoje? Bom, hoje não é diferente não, irmãos. No nosso meio evangélico, tem muita gente que se arrepende por cometer um erro, um desatino qualquer, mas é um arrependimento falso.
elas se mostram todas injuriadas, porque foram pegas com a boca na botija, ou a mão na botija, não importa. Então, lamentam do ocorrido, mas não é porque pecou, ofendeu alguém, mas é pela vergonha de estar exposto perante os irmãos e perante os familiares. Mas você pode ter certeza de uma coisa: dentro de pouco tempo, a natureza pecaminosa dele se manifesta novamente e ele vai cometer as mesmas coisas. E isso está cheio dentro das igrejas. Aí quando a Bíblia fala que só 5% vai subir quando Jesus voltar, as pessoas acham ruim, acham bravo. Mas é a verdade. Infelizmente, a maior parte do povo que se diz cristão são falsos seguidores de Cristo. Porque o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, ele é baseado na fé. É baseado no amor a Deus. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, a primeira coisa, ela reconhece o erro. Ela sabe que errou. Mas esse arrependimento, essa tristeza que ele sente, não é por causa das consequências que vão surgir, não. É por ele ter causado algum mal a alguém, ele ter desobedecido a Deus. Então não é um sentimento de tristeza simples, mas existe uma mudança profunda de comportamento. A pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela muda o modo de pensar, ela muda o modo de agir. Ela sente dor pelo mal feito. Ela sente dor por ter feito com alguém sofresse, causado algum mal para alguém. E se fosse possível, irmãos, se ela pudesse voltar no tempo, ela gostaria de voltar para não cometer aquele mesmo desatino. Nós também, assim como temos exemplos de arrependimento falso, nós temos exemplos de arrependimento verdadeiro. Nós podemos citar o próprio Davi. Quem foi Davi? A Bíblia diz que ele não era um pai exemplar. A Bíblia diz que ele cometeu pecado de sangue, assassinato, pecado de adultério. Mas a Bíblia também afirma que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí os incautos, eles falam, mas se o cara era um mau pai, o cara era um assassino, o cara era um adúltero, como é que ele pode ser um homem segundo o coração de Deus? Aí a Bíblia também explica. Davi tinha um coração contrito. O que isso quer dizer? Que quando ele tomava ciência do mal que ele tinha cometido, do erro que ele tinha feito, ele vencia o próprio orgulho. Ele era um rei. Então ele vencia o próprio orgulho e ele se humilhava perante Deus. Sim, ele corria atrás do perdão de Deus e da sua misericórdia. Ele corria atrás do perdão, irmãos. E isso que ele fazia era genuíno. Era um arrependimento genuíno. Sabe,
Existe uma passagem na Bíblia, lá, o Salmo 51, que é bem claro quanto a isso. Depois que ele cometeu o adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, e ele ficou ciente da besteira que ele tinha feito, ele se humilhou diante de Deus e pediu para que Deus colocasse nele um coração puro e um espírito renovado. Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Outro exemplo que nós podemos citar é Pedro, o apóstolo. Você lê a história de Pedro, a Bíblia que conta alguma coisa a respeito dele. Ele era um galileu. Ele tinha uma personalidade impulsiva. A Bíblia chama ele voz do trovão. Mas ele tinha um coração bom. Foi ele que falou para Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi ele que, na noite que Jesus foi preso, ele com a sua espada cortou a orelha de Malco. Mas também foi ele, irmãos, que na noite seguinte, ele negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou e ele viu a besteira que ele tinha feito, porque Jesus tinha falado que ia acontecer isso, ele saiu arrependido. E era um arrependimento que ele julgava que nunca mais ele poderia chegar na presença de Cristo. É por isso que quando Jesus fala para os meus discípulos e a Pedro, é porque Jesus sabia que ele não iria, mas estava convidando diretamente ele. É o único que ele falou o nome para que ele fosse. Ele era um baluarte da igreja primitiva. Jesus deu para ele a obrigação de cuidar dos seus seguidores, os seguidores de Cristo, na época de Pedro. Ele foi um pilar da fé cristã. Então o arrependimento dele é arrependimento verdadeiro. Quer ver um outro exemplo? Saulo. O Saulo era um judeu da tribo de Benjamim, fariseu por escolha, por opção, era defensor da lei mosaica e um tremendo perseguidor da igreja de Cristo. Ele chegava ao cúmulo, irmãos, e quando ele chegava para prender alguém, ele botava fogo na casa. Prendia homens e mulheres por causa da fé deles. Mas Cristo, quando Paulo foi para Damasco para prender mais gente, ele teve um encontro com Cristo. Ali ele conheceu a verdade. E a partir daquele momento, de um perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque ele se arrependeu, ele conheceu a verdade, ele se arrependeu verdadeiramente. E ele começou a divulgar o evangelho de Cristo, não como Saulo, mas como Paulo. Podíamos falar sobre o filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Ele desperdiçou a herança do pai na orgia, com os amigos. E quando ele se viu só,
sem nada, passava fome. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou como o pai tratava os empregados. E ele resolveu voltar. Voltou arrependido. Chegou o pai e falou: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Me trata como um dos seus empregados. Só é isso que eu te peço. Mas o pai o perdoou. O pai o recebeu. E quando nós olhamos essa situação, pai e filho, nós podemos olhar, porque essa é a mesma resposta que Deus dá para nós. É o perdão que Ele nos dá para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Essa é a verdade. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. Todos nós praticamos coisas todos os dias. É um mau pensamento, é um julgamento errôneo. Muitas vezes a gente faz sem querer. Mas é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. É pecado. Nós podemos falar aqui de Jonas, de Zaqueu, de Moisés, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz, e tantas outras personalidades bíblicas que verdadeiramente se arrependeram. Portanto, irmãos, o arrependimento genuíno, além de ser uma mensagem central na Bíblia, ele é essencial na nossa salvação. Sabe, irmãos, Deus não transforma meros personagens. Deus não transforma as pessoas que estão aí falando dele e batendo no peito: eu sou salvo, eu sou aquilo outro. Não. Deus transforma vidas de pessoas que se humilham diante dele, que falam que ele é o Senhor e Salvador. Portanto, irmãos, para terminar, o arrependimento verdadeiro nos reconcilia com Deus e, através de Cristo Jesus, nos abre as portas para o reino de Deus. Amém.